Bom dia, turminha. Tudo bem? Sexto ano A, B e C. Estou retornando. Estive ausente, alguns dias, mas graças a Deus já deu tudo certo. Quero desejar também um bom dia aos alunos da professora Marta, sexto ano D, E e F. Bom, meu nome é Fernanda, sou professora de língua portuguesa e vou estar com vocês durante alguns dias, tá bom? Até a professora se recuperar também. Então vamos lá. Essa semana nós vamos fazer uma revisão, tá? Por quê? Na próxima teremos prova. Então vamos lá. Vamos começar com os elementos da narrativa que vocês têm no caderno de vocês, tá bom? Vocês sabem que narrar é você contar uma história. E para se contar uma história, são necessários alguns elementos. Eu vi que também, produção de texto, fez uma revisão também dos elementos da narrativa. Legal, gente, tá? Dá para reforçar bastante. Então, vamos lá. Personagem. O que é personagem? É aquele que participa da história. Nós temos 3 tipos. Nós temos o protagonista, que é a personagem principal. Temos o antagonista, que é o vilão da história, e temos também a personagem, ou as personagens secundárias, então, que são todas as outras que participam da história. E o narrador? O narrador é aquele que conta a história. Nós temos 2 tipos. O narrador, personagem, que é aquele que conta a história e participa ao mesmo tempo, e temos o narrador observador, que é aquele que somente conta a história, ele não participa. Espaço, o que é o espaço? É o lugar onde acontece a história. A história ela pode se passar somente em um lugar? Não, ela pode ocorrer em mais de um lugar. Tempo é quando ocorreu a história, quando se passou a história, tá bom? O período que se passou essa história. E o enredo? O enredo é a organização da história. Lembra? Sempre tem uma situação inicial, que é o comecinho do texto, que apresenta a personagem, geralmente apresenta o lugar que vai se passar a história. Depois, o conflito. O que é o conflito? O problema vivido pela personagem principal. O clímax, que é o momento mais tenso da história, e também o desfecho, que é o final da história. E o último que nós aprendemos foi o discurso, que são as falas das personagens dentro de um texto. Nós temos 2 tipos, o discurso direto, que é aquele que utiliza a fala da personagem exatamente como ela disse, A gente usa os 2 pontos, usa o travessão para indicar a fala, e também tem o discurso indireto, que é aquele que o narrador conta com suas palavras o que a personagem disse. Então, tudo isso aqui nós já vimos, tem no caderno de vocês, e também em produção de texto fez uma revisão essa semana também, tá? Eu trouxe um texto para a gente ler, que se chama O Verde. Então, vamos lá. Estranha é a cabeça das pessoas. Uma vez em São Paulo, morei numa rua que era dominada por uma árvore incrível. Já deu para saber o tipo de narrador que nós temos aqui. Olha só, morei numa rua que era dominada por uma árvore incrível. Na época da floração, que tem a época, que as árvores florescem, vocês sabem, ela enchia a calçada de cores. Para usar um lugar comum, ficava sobre o passeio um verdadeiro tapete de flores. Esquecíamos o cinza que nos envolvia e vinha do asfalto, do concreto, do cimento, os elementos característicos dessa cidade. Então a cidade ficava linda, nessa época. Então ele conta dessa árvore, que quando ela tinha as flores, a calçada enchia, se esquecia até o cimento, se esquecia aquela calçada, aquelas ruas tão pálidas, Percebi, certo dia, que a árvore começava a morrer. Secava lentamente, até que amanheceu inerte, sem folha. É um ciclo, ela renascerá, comentávamos no bar ou na padaria.
não voltou. Pedi ao Instituto Botânico que analisasse a árvore e o técnico concluiu: fora envenenada. Surpresos, nós, os moradores da rua, que tínhamos na árvore um verdadeiro símbolo, começamos a nos lembrar de uma vizinha de meia idade que todas as manhãs estava ao pé da árvore com um regador. Cheios de suspeitas, fomos até ela, indagamos, perguntamos, e ela respondeu com calma, os olhos brilhando, agressivos e irritados: matei mesmo essa maldita árvore. Por quê? Porque na época da flor ela sujava minha calçada. Eu vivia varrendo essas flores desgraçadas. Inácio de Loila Brandão. Então, olha só, uma coisa tão linda, uma árvore que florescia, que trazia alegria, cor, acabou o quê? Desagradando uma moradora pela sujeira. Que coisa, gente? Então, olha só, analisando o texto, vocês vão ler novamente e vão responder somente no caderno, tá bom? Questão número 1. Por que no começo do texto o narrador afirma: estranha é a cabeça das pessoas? Estranha mesmo, gente? Por quê? Uma época tão linda, uma árvore que só trazia alegria, Nós necessitamos, da natureza, nós necessitamos das árvores para tudo. E por que estranha é a cabeça das pessoas, Olha só, às vezes essa moradora, só por causa de uma sujeira, ela acabou fazendo algo assim muito terrível, Então, por que o autor fala isso? Segunda, observe a frase. Na época da floração, ela enchia a calçada de cores. Está no segundo parágrafo, tá? Qual é essa época? Todo mundo sabe, O que significa a expressão enchia a calçada de cores? Por que enchia de cores? Terceira, observe a frase. Esquecíamos o cinza que nos envolvia. O que seria esse cinza que envolvia, O autor está se referindo ao quê? Lembra, Quando a gente passa num lugar, a gente vê na calçada uma árvore. Depois a gente passa e vê ela toda florida, a calçada cheia de flores. Não dá, é outra vida, Então, vocês vão responder. Então, quarta. Por que a árvore parou de florescer? 5. Vocês vão reler esse trecho e vão responder. Então, vamos lá, Surpresos, nós, os moradores da rua, que tínhamos na árvore um verdadeiro símbolo, começamos a nos lembrar de uma vizinha de meia idade, que todas as manhãs estava ao pé da árvore com o regador. A. Qual é a primeira impressão que temos ao ler que a vizinha regava a árvore todos os dias? Qual a impressão que vocês tiveram quando o autor falou isso? B. Essa impressão se confirma no final do texto? Olha lá no final do texto. Foi confirmado essa impressão que nós tivemos? Ela ia lá e regava todos os dias. Estranho, E depois essa árvore, ela aparece como? Acontece o que com ela? Sexta questão. Por qual motivo a árvore foi morta? Nossa, um motivo tão, tão triste, gente? Então, qual foi o motivo? Sétima questão. Identifique no texto os seguintes elementos da narrativa. Então, vocês vão falar, qual é o tipo de narrador desse texto? Só responder, é narrador observador ou narrador personagem? B. O espaço. Qual o lugar que aconteceu a história? C. Qual foi o conflito? Qual foi o problema vivido pelo narrador aí desse texto? Tá? D. Qual foi o momento mais tenso da história? E a E. Qual foi o final? Então, vocês podem contar com as palavras de vocês, de maneira bem simples, certo? Oitava questão. Agora, vocês vão retratar essa história que nós acabamos de ler em forma de quadrinhos.
usando apenas a linguagem não verbal. O que é a linguagem não verbal? É aquela que utiliza somente imagens. Então, essa história ela pode ser resumida em 3 imagens. Então, vocês vão fazer aí em forma de quadrinhos essa história, tá bom? Usando somente a linguagem não verbal, só imagens, tá bom? Então, vocês façam no caderno 3 quadrinhos e façam essa história. Dividam aí em 3 quadrinhos. 9ª questão. Nós vamos agora trabalhar, rever aí a separação de sílabas, tá? Vocês vão separar as sílabas dessas palavras e vão classificá-las em monossílaba, que é aquela que tem apenas uma sílaba, dissílaba, 2 sílabas, né? Trissílaba, quando tem 3 sílabas, e polissílaba, quando tem 4 ou mais sílabas, certo? 10ª questão. Vocês vão reescrever no caderno essas frases, só que passando para o plural. Então, olha, esse estudante passou no teste. Esses estudantes passaram nos testes. Então, vocês vão fazer com todas essas aqui também, passando para o plural. 11ª. Agora, vocês vão passar para o singular. Lápis azuis. Olha aí, lápis azul. Então, vocês vão passar todas essas daqui para o singular. 12ª. Observe essa placa. O que ela quer dizer? O que ela comunica? Dá para entender? Qual é a linguagem usada? Então, eu trouxe aqui um material de apoio que vocês já têm também, que são os tipos de linguagem. Olha só, linguagem verbal é aquela que usa da palavra para se comunicar, tanto a palavra falada como a escrita. A linguagem não verbal é aquela que usa de todos os outros códigos, imagens, gestos, sinais, né? O semáforo e tudo mais. E a mista é quando usa as duas, usa da palavra e usa também da imagem. 13ª, vocês vão classificar as imagens abaixo em linguagem verbal, não verbal ou mista. Já fizeram também bastante exercícios desse aqui. 14ª e última questão. Vocês vão copiar essas palavras no caderno e vão acentuá-las quando necessário. Tem palavras que não vão ter necessidade do acento, sem problema nenhum. Só que algumas possuem acento e elas não estão acentuadas. Então, vocês vão ter que copiá-las e já acentuá-las também. Tá bom? Então, essas são as atividades dessa semana. Qualquer dúvida, estou à disposição, tá? Dos meus sextos anos, sexto ano A, B e C, e também dos alunos da professora Marta, sexto ano D, E e F. Tá bom? Um beijo, boa semana e bons estudos. Se cuidem.